Já. Louvado seja o Senhor Jesus. Quem já sentiu a presença do Senhor neste lugar? Amém? Tome assento, querido. Glória a Deus. Aleluia. Eu estive orando pedindo que o Senhor me desse uma palavra para esta noite, e o Senhor colocou no meu coração falar de oração. Mais uma vez, eu acho que a gente não compreendeu direito, então o Senhor volta a falar em oração. Quando nós oramos, avançamos. Quando não oramos, retrocedemos. Sempre que você orar, vai estar forte. Sempre que você buscar a presença do Senhor Jesus, vai avançar. E muitas vezes, quando nós paramos de orar, dá a impressão que nada muda, mas é só uma questão de tempo. E depois você começa a perceber que começou a retroceder. E aí fica mais complicado, fica mais difícil. Toda transição, irmãos, ela é complicada. Agora, toda conquista, toda vitória é precedida por um período de transição. E se nós fizer bem feita essa transição, teremos vitória, teremos sucesso. Porém, se a transição for mal feita, terminamos perdendo o que já tínhamos. Muitas vezes a gente está num negócio e está indo bem, mas vai mudar para um lugar maior, ou vai comprar um equipamento, e essa transição não foi bem feita, e vira uma bola de neve, e quando você vê, você perdeu o que você tinha conquistado, porque a transição, a mudança de nível, não foi bem feita. E a mesma coisa acontece no âmbito espiritual. Todos nós queremos avançar no que diz respeito ao Espírito, mas você precisa ter isso em mente. Deus quer que você avance, e você também. Deus colocou esse desejo no teu coração. Mas a transição é um período de tempo de lutas, de batalhas, que se você prevalecer, você sai vencedor, você sai mais forte. Mas se você, nesse percurso, se perder, pode ser que você retroceda. Então, o mais importante, quando você vai mudar de nível, ou vai para uma outra situação, é você ter a tua mente aberta, que as coisas não serão iguais da primeira vez. Nós pensamos, aqui deu certo, então eu vou fazer aqui um pouquinho maior, mas do mesmo jeitinho, e às vezes do mesmo jeitinho não dá mais certo. Você precisa estar com a tua mente aberta para perceber as mudanças que estão acontecendo nessa transição para algo maior. Aleluia! E a razão, irmãos, de você estar preparado mentalmente para essa guerra, para essa batalha que vai acontecer, é pelo seguinte fato: você ter revelação da palavra de Deus, ou uma revelação maior da palavra de Deus, ou a liberação de uma promessa sobre a tua vida, aonde nasceu um desejo de alguma coisa maior, seja no campo espiritual ou material, mesmo que você tenha a revelação, mesmo que você tenha a promessa,
Mesmo que você tenha a pessoa do Espírito Santo habitando em você, as coisas não acontecerão automaticamente. Não vai acontecer automaticamente. Antes de acontecer a mudança, a vitória, a conquista, haverá uma batalha espiritual. Haverá uma guerra. Seja em qualquer área, haverá uma guerra. E é nessa guerra que você tem que estar preparado para prevalecer. Aleluia! Porque se nós vencermos, e nós vamos vencer no nome do Senhor, a vitória será grande. Aleluia! 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 Irmão querido, irmã que está aqui, cada vez que você avança, que você cresce em espírito, que você prospera, significa que você está se metendo mais e mais no meio da batalha. Tenha isso na tua mente. Todas as vezes que você começa a orar e a buscar o crescimento, o teu crescimento, você está se enfiando cada vez mais no meio da batalha, cada vez mais luta. E quando você atingir o auge daquilo que Deus preparou para você, então você vai começar a sair da batalha para subir com o Senhor Jesus. Tua vida já acabou. A tua vida já acabou. Você só vai poder dizer assim: combati o bom combate, quando estiver morrendo, quando você souber que está partindo. Mas até lá, cada dia mais, se você está numa crescente com Deus, que é o que o Senhor quer para a tua vida, então cada dia as lutas vão aumentando, porque você também está ficando cada vez mais forte. Aleluia! Quando nós lembramos a palavra do Senhor Jesus, Ele diz que nós colheremos 100 por 1. Mas nós não podemos esquecer que no final dessa palavra Ele diz assim: com perseguição. Com perseguição. Enquanto você não estiver crescendo, enquanto você não estiver fazendo a diferença, a tua vida está tranquila, todos te amam, o inimigo não levanta ninguém contra você, está uma maravilha. Mas a partir do momento em que você começa a colher 100 por 1 e começa a produzir para o reino, e alguém está dizendo assim: mas eu não estou produzindo para o reino. Se você está prosperando na tua vida material e você é um fiel colaborador da casa do Senhor, então você está produzindo para o reino. E lembre de uma coisa: quanto mais você produz, e você pode até pensar, não, é a minha empresa que está crescendo, é a tua igreja que está crescendo, é o reino que está crescendo, porque você está crescendo lá. Você começa a incomodar o inimigo, e você precisa estar em oração para vencer essa batalha espiritual. Aleluia! Abba, Pai. Todas as vezes que nós avançamos, irmãos, e mudamos de nível, vamos enfrentar espíritos malignos, espíritos imundos, que não enfrentávamos antes. Vamos enfrentar situações que não enfrentávamos antes. Eu trouxe essa palavra quando nós mudaríamos da igrejinha para cá. Eu trouxe essa palavra que eu estou trazendo para a igreja hoje. E algo que aconteceu é que lá, irmãos, nunca tivemos problemas com vizinhos. Nenhum vizinho nunca nos incomodou. Todos os vizinhos amavam a igreja. Todos. E aí um dia o Senhor trouxe ao meu coração fazer uma campanha de 40 noites
de oração seguidos na igreja. Quem participou daquela campanha? Levanta a mão. Olha que coisa linda, tem alguns irmãos aí que participaram dessa campanha. Irmãos, quando chegou no 15º dia da campanha, eu falei, Jesus, eu não pensei que era tão demorado. Toda noite. E aí a nossa oração começava às 10 para terminar meia-noite. E a igreja tinha parede e meia com a casa do lado ali. E a nossa bateria estava aqui também, com a casa lá. E nós, pelo Senhor marchamos sim, o fogo pegava, irmãos, até meia-noite. E às vezes nós se motivávamos e ia até 1 da manhã. E terminava o culto e os jovens continuavam tocando, e os irmãos no fogo. E eram umas 2 e pouco da manhã, eu estava cruzando a rua para ir na minha casa, vem a vizinha, estava me esperando na porta. E ela veio correndo, pastor, por favor não me leve a mal, pastor. Eu fiquei, ué, o que será que houve? Ela falou assim, porque a parede do púlpito de vocês, do outro lado é a minha cama e a do meu marido. E ele levanta às 5 horas da manhã para trabalhar. E a gente não consegue dormir. É maravilhoso, pastor. É lindo os louvores, mas a gente não consegue. E ela toda respeitosa falou, minha irmã, vou dar um jeito. Aí conversei com a igreja e iniciamos das 8 às 10, e 10 horas nós terminamos, para não incomodar a irmã. Para tu ver a situação. Primeiro dia que nós mudamos para cá, sexta-feira, o Ministério de Louvor estava ensaiando. Quando eu cheguei aqui na frente, tinha umas 30 pessoas ali na frente, com papel, com caneta, fazendo abaixo-assinado, porque não queriam igreja fazendo barulho aqui. Situação totalmente diferente. E quando aconteceu o culto, na segunda-feira, tudo que é vizinho vinha aqui me perturbar. Porque pararam o carro na frente, porque não sei o quê, a igreja veio. Irmãos, muita gente veio nos incomodar. Enfrentamos uma situação diferente, que nós não havíamos enfrentado lá. Todas as vezes que você vai crescer, você enfrentará situações diferentes. E você precisa estar preparado para isso. Como que você vai estar preparado para isso? Em oração. Se você estiver em oração, quando vier a luta, você prevalecerá. Se você estiver em oração, vai prevalecer. Porém, se não estiver em oração, pode ser que você retroceda. Deus está nos preparando, irmão, para essas batalhas que ocorrerão, porque virão outras batalhas. E Deus está transformando você de um simples crente, quem sabe tímido, num guerreiro espiritual. As lutas que você está enfrentando, e você imagina assim, se eu vencer essa luta, eu vou ter essa conquista. Se eu vencer aquela luta, eu vou ter tal conquista. Você está pensando assim, mas o teu Pai Celestial está olhando para você, está dizendo, essas lutas estão formando em você o caráter de um guerreiro espiritual. Alabaralabaralabachúria. Aleluia! O objetivo dessa palavra, irmãos, nessa noite, um dos objetivos, é levar você a deixar de ser aquele crente que está sempre com medo do capeta, sempre com medo, com pavor que o inimigo vai atacar e que as coisas não vão dar certo, e que pode vir uma enfermidade, que pode vir o desemprego, que pode vir isso. Deixar de ser essa pessoa, para ser aquela pessoa que vai colocar o inimigo para correr no nome de Jesus. Cheio de ousadia, cheio de ousadia. Aleluia. Aleluia. Se o Senhor permitir, irmãos, mais alguns dias, na quarta que vem, porque nesse domingo o pastor Enéas vai estar conosco ministrando a palavra. Mas se Deus permitir, na quarta-feira, eu vou estar falando mais um pouquinho sobre isso. Eu quero, irmão, juntamente com a igreja, aprender como deixar de orar como pedinte e passar a orar uma oração que Deus responde.
E eu posso dizer para você que eu já tenho alguma experiência nessa área. Aleluia. Pela misericórdia do Senhor Jesus. A outra coisa, nós vamos aprender a como estar fortemente armados para enfrentar o ataque do inimigo. Aleluia. Hoje eu quero falar contigo, e eu sei que você já ouviu eu falar algumas vezes sobre isso, mas haverá mudanças aqui, sobre os 5 níveis de oração. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 11, e o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Segura aí um pouquinho a tua Bíblia. Aqui termina o primeiro nível de oração. Aqui é o primeiro nível de oração. E essa oração, todas as pessoas fazem, até antes de começar jogo de futebol. As pessoas fazem essa oração, porém não compreende. A primeira coisa, reconhecer que somos filhos. Porque até então ninguém orava Pai para Deus. As pessoas se referiam a Elohim, o Deus Criador. Mas o Senhor Jesus vem e diz: espera aí, há uma diferença. Uma coisa é você orar para o Deus Criador, outra coisa é você orar para o teu Pai. Eu não vou me ater porque nós vamos falar durante alguns dias sobre isso. Segundo, reconhecer a necessidade da implantação do reino de Deus. Por que é necessário reconhecer? Porque se você não reconhece que o reino de Deus ainda não foi implantado, você começa a se revoltar contra o Senhor. Esse mundo está ainda debaixo do domínio do maligno, mas o reino do Senhor está sendo implantado, e não vai ser implantado por outro, vai ser implantado pelos crentes em Jesus. Então, antes de nós culpar ao Senhor e dizer: ai, por que está acontecendo isso? Eu preciso olhar para mim e dizer: o que eu estou fazendo para implantar o reino na minha vida, na minha cidade? Terceiro, reconhecer que a vontade do Pai é soberana. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Na minha vida, seja feita a vontade do Pai. Na minha cidade, seja feita a vontade do Pai. No nosso país, seja feita a vontade do Pai. Na minha família, na minha saúde, nas minhas finanças, a vontade do Pai. A vontade do Pai é boa, agradável e perfeita. Porém, muitas vezes a situação se complica, e pode ser que seja a vontade do Pai. Aconteça o que acontecer, esteja sempre disposto a aceitar. A tua vida é a vontade do Pai. Pastor, não posso orar então para que Jesus cure? Pode. Não posso orar para que Jesus abençoe? Pode, deve. Mas precisa entender, a vontade do Pai é soberana. Não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Reconhecer a total dependência diária de Deus. Diga assim: dependência diária. Diga de novo. Eu vou falar uma coisa para ti e talvez você se identifique. Ou vou dizer eu aqui, eu não curto muito a dependência diária. Não é muito legal a dependência diária do Senhor. Levantar de manhã e dizer: Senhor, não tem nada para comer, dependo de Ti. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí no outro dia você levanta: Senhor, não tenho dinheiro para o aluguel. Senhor, como é que eu vou comprar o remédio?
Senhor, como é que eu vou fazer isso? Dependência diária. Ai, estou me esfriando, não estou sentindo a presença do Senhor. Dependência diária do Senhor. Se eu saio daqui hoje, eu saio cheio do Espírito Santo. Mas se eu não oro amanhã, quinta-feira pela noite eu já estou vazio. Dependência diária. Estamos só no primeiro nível. Se eu não vencer, se eu não prevalecer nessa transição do primeiro nível, não consigo entrar no segundo. Eu preciso vencer na oração, no primeiro nível de oração. Reconhecer que se não perdoamos, nossos pecados não são perdoados. Porque o Senhor diz: perdoa-nos assim como nós perdoamos a qualquer que nos tenha ofendido. Se eu não perdoo a pessoa que me ofendeu, se eu não perdoo a pessoa que me enganou, a pessoa que me caluniou, a pessoa que me xingou, se eu não libero perdão para essa pessoa, e não estou falando de você chegar lá e dizer assim: ei, não quer pedir perdão para mim, não? Não, é você liberar perdão com a ajuda do Espírito Santo, um perdão real e verdadeiro, não de boca. Se você conseguir liberar perdão, literalmente, verdadeiramente, no teu coração, você puder dizer assim: rapaz, a pessoa me xingou e eu amo essa pessoa. Então, verdadeiramente, o Espírito Santo te concedeu essa graça. E aí os teus pecados são perdoados. Primeiro nível de oração. Se você está rancoroso com alguém, quando vier a luta, é bem provável que você vai retroceder. Mas se você libera perdão, teu coração está tranquilo. Quando vier a luta, para que você passe de nível, você vai prevalecer. Aleluia! Reconhecer que só Deus nos livra da tentação e nos livra do mal. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Reconhecer que é só Deus. Amado irmão, você que pensa que é forte, eu sou forte porque eu não tenho esse pecado, eu sou forte porque eu larguei aquilo, eu sou forte porque eu não faço... Não, irmão, não é você, é o Senhor que te livrou do mal. Você precisa reconhecer isso, porque se você é um santarrão, não um santo, porque santo você deve ser, mas você é um santarrão. Não, porque olha fulano, e você aponta o dedo e você olha para você e se acha santão. Quando vier a prova, vais retroceder. Olha para quem está do seu ladinho e diga assim: primeiro nível de oração. Só uma pinceladinha hoje, depois nós vamos entrar mais a fundo, irmãos. Segundo nível de oração, a partir do versículo 5, Lucas 11, versículo 5, presta atenção. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo? Segura só um pouquinho, veja só, primeiro diz assim, quando vocês forem orar, é para todos, mas no segundo nível ele já diz assim, qual de vós terá um amigo? O que está dizendo aqui, irmão? Que a cada nível de oração você encontrará menos pessoas. No primeiro nível de oração você pode encontrar muita gente tentando. Mas no segundo nível de oração, qual de vós terá um amigo? E você já vai entender o que eu estou falando. No segundo nível de oração você já vai encontrar pouquíssimas pessoas. Eu afirmo para você, pouquíssimas pessoas. E aqui dentro da nossa igreja, no segundo nível de oração, pouquíssimas pessoas. E no terceiro, menos. No quarto, menos. E no quinto, menos ainda. E o Senhor quer levantar guerreiros espirituais. Aleluia! E eu sei que tem gente que quer. E se você quer, já é o começo do Espírito Santo agindo na tua vida.
Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Segura um pouquinho aqui, irmão. Veja que o Senhor Jesus está ensinando a orar. Os discípulos falaram: ensina-nos a orar. Qual de você, ou qual de vós, qual de nós, que se chega um amigo até nós, nós não temos o que apresentar? É isso que está falando aqui. O pão da vida. Chega alguém com enfermidade, eu não tenho unção para curar. Chega alguém endemoniado, eu não tenho unção para expulsar. Chega alguém aflito, eu não tenho a paz de Cristo transbordando o suficiente para contagiar a vida do meu irmão. Segundo nível de oração. Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Aqui, irmãos, encerra o segundo nível de oração. Quando nós passamos a interceder por alguém. No primeiro nível de oração, nós oramos por nós. Não sei se você já percebeu. Primeiro nível de oração é nós, é eu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, o teu pão todo dia, é a minha vida, é a minha vida. E nós já temos dificuldade de orar por nós. Agora imagina entrar no segundo nível de oração, em que você se preocupa, em que se chega alguém, você não tem o que transmitir. O Senhor espera que você suba de nível. O Senhor espera que você tenha o que compartilhar. Mas é maravilhosa a palavra, porque o Senhor Jesus, Ele é lindo, Ele é amor, e Ele diz assim: mas se você não tem o que compartilhar, e você vai lá bater para o teu amigo, porque você já tem amizade com o Deus Todo-Poderoso, e você bate e Ele não te atende, e você bate e Ele não te atende, e você não está orando por você, você está orando por um amigo, e você está batendo e ele não está te atendendo, não está respondendo. O Senhor Jesus diz assim: continue orando, porque se ele não te atender porque é teu amigo, vai te atender pela importunação. Muitas vezes nós somos levados ao segundo nível pelas lutas que estamos enfrentando. Aí somos levados. Mas será bem melhor se nós entrarmos no segundo nível de oração. Não por nós, não por um familiar, mas porque nós queremos ser, aleluia, um canal de bênção, um guerreiro espiritual. Aleluia. No segundo nível passamos a interceder pelos demais. Saímos da posição de pedintes como filhos, porque já é um pouquinho melhor, e passamos a ser abençoadores, que é aquele que ora pelos outros, que abençoa, que clama pelos outros, que intercede pelos outros. E aprendemos que a insistência diante de Deus pode ser mais importante do que a amizade. Eu quero ser amigo de Deus, e o meu conselho a você é que você seja amigo de Deus. Mas quem sabe você está atrasado no teu relacionamento com o Senhor e parece que não tem a amizade dele. Então o Senhor Jesus te diz: se você não se sente ainda amigo do Senhor Jesus, insista, porque na tua insistência Deus vai operar o milagre. Esse é o segundo nível. Vamos para o terceiro nível, Lucas capítulo 11, versículo 9.
Tem gente, quando eu falei terceiro nível, já glorificou, pessoas já estão passando da metade, já, aleluia. É que sempre que fala assim, a pessoa já começa, ai meu Deus, ainda tem mais 2. Lucas capítulo 11, versículo 9, continuação. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Terceiro nível de oração é outro nível, irmão. Não é no primeiro, não é no segundo. Fica insistindo, não. Terceiro nível, pedi, dar-se-vos-á. Pede, recebe. Uau! Aleluia! Aleluia! Que maravilha, irmão, chegar no terceiro nível. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Esta, irmão, é a segurança que Jesus te dá. 100%. Quando você já está neste nível, você está orando bem, vai acontecer. Haverá resposta. E aí ele diz assim, e qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? E também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o quê? Dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Sabe o que acontece? Quando você chega no terceiro nível de oração, que você já ora pelos teus irmãos, que você intercede, aí você começa a orar, as coisas começam a acontecer na tua vida. E o Senhor Jesus assim, mas o principal não é isso. O principal é que no terceiro nível, você vai receber a pessoa do Espírito Santo. Oh! Aleluia! Aleluia! Aonde você vai, o Espírito Santo vai contigo, ele te acompanha, ele anda com você. É teu amigo. Anda contigo, aleluia. Quando você entra no terceiro nível de oração, você está 100% seguro que se você orar, vai acontecer. Se você pedir, o Pai vai te dar. A tua fé está fortalecida. Você está em vitória, você está vivendo em vitória. Aleluia. Por que você sente isso? Porque você já não ora mais na carne, mas a tua oração é feita pelo Espírito Santo, em conformidade com a vontade do Pai. E quando ora em conformidade com a vontade do Pai, nada pode deter o agir de Deus. Aí você não vive mais você, como diz o apóstolo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não são mais as minhas vontades, mas são as vontades do Pai. Não são mais os meus desejos, mas o desejo do Pai. Harabashu, halalabaralamandere andolocondolo manamaralabasúria. Aquele que não passou do segundo nível ainda, ele não consegue compreender isso. Ele começa a dizer assim, mas os meus desejos, mas as minhas vontades, mas os meus sonhos, ele começa a se preocupar com isso. Mas quando você consegue romper e entra no terceiro nível de oração, você percebe que os teus desejos, os teus sonhos, é isso aqui perto do que Deus tem. Aleluia. Quarto nível de oração, Lucas capítulo 11, versículo 15. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Segura um pouquinho. Nós estamos no mesmo versículo. Ele estava ensinando os discípulos, apareceu alguém ali e teve que expulsar o demônio. Ele expulsa os demônios. Alguém diz assim, está expulsando demônio pelo capeta mesmo. E outro diz assim, dá-nos um sinal. Mas já tem um sinal na sua frente, o endemoniado ficou livre. O incrédulo, ele vai ser sempre incrédulo. Não se engane.
Ai, mas é que se Jesus curar, a pessoa vai crer. Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. Continua um pouquinho. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, Lucas 11, 17, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Presta atenção, aqui no quarto nível está falando de reino e está falando de casa. Toda casa, toda igreja que entra no quarto nível de oração, num todo, começa a passar por essa luta aqui, divisão. A ruptura, a separação entre os que são e os que não são. E aqui está dizendo assim: se a casa está dividida, não subsistirá. Se o reino está dividido, não subsistirá. Então é preciso fazer separação. Eu não vou me aprofundar hoje aqui, mas o Senhor está dizendo que se a tua casa está dividida, não vai funcionar, não vai prosperar. Se a tua igreja está dividida, não vai funcionar. Por isso que o Senhor sempre fazia a separação, tirava os incrédulos da onde Ele ia operar o milagre. Porque aonde há incrédulo, a luta, meu irmão, é terrível. Tem horas que você tem que pôr para fora. Se não sai o demônio da pessoa, pode sair a pessoa com o demônio junto. Leva junto, vai-te embora. É isso. É isso aí. Irmão, não se atribule quando alguém sai da tua vida. Alguém saiu da tua vida e você é temente ao Senhor, descansa no Pai. Ele está vendo e ouvindo coisas que você não está vendo e não está ouvindo. Aleluia. Aleluia. Agora presta atenção no versículo 18. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Ele está falando isso porque estavam acusando ele. E ele está falando aqui, irmãos, que demônio não expulsa demônio. É isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo isso. Satanás não expulsa demônio, porque esse é um pensamento que muitas vezes entra dentro da igreja. E na cabeça de algumas pessoas: não, aquele pastor está expulsando demônio, mas é pelo demônio. Para com isso, irmão. O Senhor Jesus disse que não funciona assim. Demônio não expulsa demônio. Quem expulsa demônio é aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus. Arababashei, Kandarabashuria. Versículo 19: pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. É isso que nós acabamos de falar aqui, irmão. Presta atenção, quarto nível de oração. Começam a acontecer sinais sobrenaturais. Começam a acontecer expulsão de demônios, milagres visíveis. E as pessoas começam a dizer: mentira, olha, teve uma irmã aqui naquela campanha de curas que tivemos aqui, uma senhora, e me chamou muita atenção porque ela verdadeiramente tinha os seus seios tomados de muitos caroços, e um grande no seu seio, e ela veio para frente, recebeu a oração, e quando foi interrogada, ela chorando disse: não, continuam todos aqui. Então a gente pediu para ela ficar no cantinho esperando. Espera aqui. E continuamos orando por outros irmãos. Mas de repente ela estava alegre. E eu perguntei: e aí, meu irmão, o que houve? E ela falou: sumiu tudo, pastor. Eu falei: então vai lá no banheiro e checa tudo. E ela foi, checou e voltou e falou: estou curada, eita glória, foi uma maravilha. Mas quando ela chega em casa, liga para a filha: ô minha filha, recebi um milagre. Está doida? Filha, eu estou falando, recebi um milagre. Jesus me curou, sumiram os caroços. A tua cirurgia já está marcada. Você é doida, você vai ser operada. E a irmã não teve força para contrariar. Foi operada, rasparam os seus seios quando não tinha mais nada. Morreu depois.
Todas as vezes que começam os sinais sobrenaturais, vai haver um levante grande. Se você acha que está tendo um ataque do inimigo contra a tua vida, no primeiro nível de oração, espera você chegar no quarto. É aquilo que eu falei no começo. Todas as vezes que você vai subindo de nível, você vai se embrenhando, vai ficando mais no meio da batalha. Mas não tenha medo. Se você está cada vez mais no meio da batalha, é porque o Senhor está te levando. Alabaralabaxúria. Só não pode parar de orar. Quem para de orar é como aquele guerreiro no campo de batalha que tira o seu capacete. Meu pai contava uma história que na Segunda Guerra Mundial, era uma manhã de primavera e houve um silêncio no campo de batalha, depois de uma noite atordoada de bombardeios e metralhadoras, houve um silêncio muito grande. E um soldado daquele relaxou, tirou seu capacete. E de repente uma borboleta bem bonita vinha voando, e ele levantou a sua cabecinha para ver a borboleta de perto, saiu da trincheira e levou um tiro na sua cabeça. O crente que não está orando, presta atenção, o inimigo está olhando para você, só esperando para fazer um alvo. Amado, o sangue de Jesus tem poder. Programa começar hoje uma vida de oração. Programa dizer assim: eu estou no primeiro nível, vou para o segundo, estou no segundo, vou para o terceiro, estou no terceiro, vou para o quarto. Aleluia. Jesus começa a expulsar demônios, quarto nível de oração. Presta atenção, os discípulos ainda não estavam nesse nível. Quem está expulsando demônio aqui é o Senhor Jesus. Batalha direta contra as trevas. Quando começa a batalha direta contra as trevas, começam as acusações, as mentiras. Quando a gente chega no quarto nível de oração, a maioria da igreja começa a querer dormir como você está aqui, porque você está muito longe, não compreende isto. Desculpa a sinceridade. Você não compreende. Aí quando começa a falecer, porque está muito longe, é como você querer ensinar a álgebra para quem não sabe quanto que é 2 mais 2. Mas eu vou te ensinar igual, para que você deseje. Aleluia. Presta atenção. 100% das enfermidades, 100%, ou dos problemas das pessoas, são causados diretamente ou indiretamente por espíritos imundos. E alguém diz assim: não, é a pessoa que é ignorante. A ignorância é um espírito. Deus não fez ninguém ignorante. Não, é a pessoa que é relaxada, a pessoa que... espírito de miséria. E você pode melhorar um pouquinho alguém com conversa e com psicologia. Mas você quer uma vida transformada? É no poder do sangue de Jesus. Eu vou pedir para o nosso pastor, fundador, pastor Enéas, falar um pouquinho sobre a psiquiatria, que agora ele é clínico, ele pode receitar remédio, pode fazer toda aquela coisa arada. Para ele falar para você o que ele acha disso tudo. Vou pedir para ele falar no domingo para a gente, para você entender que nada se compara ao poder que habita no crente em Jesus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor. Presta atenção, tem coisas na nossa vida que nós damos legalidade para o inimigo. Eu não gosto de falar nisso porque as pessoas começam com esse papo o tempo todo. Tem legalidade, tem legalidade. Clama o sangue de Jesus que acabou a legalidade, pronto. Né? Ah não, é maldição, maldição hereditária. As pessoas começam com esse papo. E aí começa a focar nisso quando deveriam focar no Senhor Jesus. Mas eu vou dizer para ti, tem coisas na tua vida que você deu legalidade. Quando você assiste pornografia, e muitas vezes você convida a tua esposa para assistir também, aí depois não sabe por que houve traição e houve adultério no teu casamento.
você abriu uma porta. Quando você tem um barzinho na tua casa, cheio de bebida, só para bonito, depois não sabe por que alguém começa a beber lá e vira um bebum. Você está dando legalidade. Quando você fica escutando música mundana, eu nem sei mais as músicas mundanas. Tinha uma época que eu pregava e até lembrava de alguma coisa. Mas quando você escuta músicas mundanas, você está se enchendo daquilo. E aí depois você se pergunta, por que estou vazio de Deus? Quando você assiste séries de violência, tem algumas séries aí que algumas pessoas me falaram, não tive tempo nem de ver. Mas tem uma série que me falaram, pastor, mas é muito violenta, mas é legal. Irmão, aí depois você não sabe por que está violento, por que está agressivo na tua casa. Todo filme, toda série, toda novela tem um propósito por trás. Ou vem de Deus ou vem do capeta. Se você assiste violência, você está abrindo essa brecha na tua casa. Se você assiste mentira, adultério nas novelas, você está abrindo essa brecha na tua casa. E eu quero dizer para você, você precisa clamar o sangue de Jesus para fechar essa brecha. E quando se fecha essa brecha, você não torna a abrir, né? Amém? Amém? Amém. Aleluia. Presta atenção. Lucas 11:20, para encerrar o quarto nível de oração. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Aleluia. Se você já está expulsando demônios, se alegre, porque você já está beirando o quarto nível de oração. Se você já chega num lugar e sente que a coisa está escrita, você diz assim, o sangue de Jesus tem poder, sai! Então você já está no quarto nível de oração e o reino de Jesus Cristo já chegou na tua vida. O Espírito Santo já está movendo em você, já está te usando, já está agindo. Quem sabe você nem percebeu, mas tem alguns aqui que já estão no quarto nível de oração. Enquanto alguns estão orando assim, Senhor Jesus. Tem outros que estão orando assim, aleluia, glória a Deus, oh Jesus. Tem outros que estão assim, sai! Sai! Aleluia! Aleluia! Alegre-se, meu irmão. Se estão te criticando, ai, tu já viu como a fulana fica berrando? Se estão falando isso de você, se alegre. Ai, quer se aparecer. Se tem gente falando para você que você quer se aparecer, glorifica o Senhor Jesus. É ataque maligno. Ai, tu viu a fulana? Fica lá na frente, com a mãozinha. Ai, tá achando. Glorifica o nome do Senhor, minha irmã. Glorifica o nome do Senhor. Está incomodando o chifrudo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O reino de Deus está sendo manifesto através da tua vida. Quinto nível de oração para nós orar. Lucas 11, versículo 21. Presta bem atenção. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Presta atenção, esse valente fortemente armado aqui, não são aqueles demônios que saem no grito. Sai em nome de Jesus. Não, você pode falar, sai em nome de Jesus. Não saia. É minha. Conheço a tua vida, não saio. Isso dali não sai no gritinho, mano. Esse ali você vai ter que estar no quinto nível de oração. Se não tiver no quinto nível de oração, nessa hora você passa vergonha. Você já expulsou demônios, você já curou enfermos, já intercedeu pelos outros, mas chega nessa hora, que é um valente, fortemente armado, aí você passa vergonha. É bom pular do quarto nível para o quinto logo.
porque o inimigo está doido para te destruir. Versículo 22. Mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava. Veja que ele confia, ele criou uma fortaleza mental, ele tem uma armadura demoníaca em volta daquela pessoa, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Diz assim: sobrevindo outro mais valente. Quem é o mais valente? É Jesus. Aleluia. E aí, meu irmão, não é uma questão de insistência, não é uma questão de vou insistir, não. Quinto nível de oração é uma questão de relacionamento íntimo e profundo com o Senhor Jesus, para que quando chegue esse momento, o mais valente vai dizer: não, espera aí, tu vai sair. Já não é mais nem você falando, é o Senhor Jesus através da tua vida, expulsando. Arababachúria. Aleluia, fica de pé, igreja amada. O ministério de louvor esteja aqui. Alabaralabachúria. Como eu disse no começo dessa mensagem, um dos objetivos é levar você de um crente assustado, acuado e com medo, a um crente que é um guerreiro espiritual. Eu te convido a orar um pouquinho, a se desligar de quem está ao seu lado, identificar na tua vida em que nível de oração você está, em que nível de relacionamento você está com o Espírito Santo. Oh, e os presbíteros que oram, que buscam a presença do Senhor, estejam aqui na frente. Vou pedir ao presbítero Felipe, por gentileza, vai estar orando e soprando sobre a tua vida a unção do Espírito, para que você esteja orando, presbítero, presbítera, irmãos e irmãs que oram comigo. Irmã Kelly, chega aqui, minha diaconisa, vem cá, irmã Cleusa, vem cá, irmã Jéssica, irmã Paola, vem aqui, vem cá, Josi, Arabababachúria, vem cá, irmã Damian, vem cá, se tem mais alguém que gostaria de estar orando, e você diz: não, eu tô, então vem. Convidar a irmã Heloísa, vem aqui, irmã Heloísa. Irmã Gisele, vem aqui também, irmã Gisele. Alabaralabaralabaralabachei. Arabandere manamaralabachika, labaralamandere manamaralabachúria. Amada igreja, começa a expulsar da tua vida, no nome de Jesus, toda obra contrária, todo espírito de enfermidade, de miséria, de angústia. Começa a ordenar que saia, que saia, que saia. Adore ao Senhor, vamos.